Se você está aqui, então já começou a próxima aula. Vocês vão ver que eu vou estar olhando um pouco aqui para o lado, é porque eu tenho um timer. Mas vamos continuar. Verônica agora. Verônica, veja. Jesus Cristo, então, que está com o rosto todo ensanguentado aqui, todo ensanguentado, todo cheio de suor. Uma mulher, vencendo o respeito humano, se coloca em meio a toda essa multidão para enxugar a face de Cristo. Aqui, a Sagrada Face, uma imagem da Sagrada Face. Vejam, peçamos a Nosso Senhor que, como Verônica, não tenhamos respeito humano. Ok? Como assim? Respeito humano? É claro que a gente tem que ter respeito humano. Seguinte, sim, devemos ter o respeito e o amor para com o próximo. Mas, se esse respeito humano nos impedem de levar Cristo a nossos irmãos, se esse respeito humano nos faz ofender a Cristo, esse respeito humano é um respeito pecaminoso. Nós não estamos agradando a Deus deste modo. Nós não estamos amando os nossos irmãos. Nós estamos nos enganando e enganando nossos irmãos. Se o respeito nos leva a ofender a Cristo, então não é respeito. Bom, Jesus vai cair pela segunda vez. E aqui, peçamos ao Cristo que nos evitemos de cair agora nos pecados veniais. Se da primeira queda, Jesus nos remiu das nossas quedas mortais, da graça, peçamos agora que o Cristo nos impeça de cair agora dos pecados veniais, que são aqueles que não destroem a caridade por completo, mas vão destruindo aos poucos. Como uma formiguinha que vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando você vai ver, acabou. Tudo. Então, peçamos ao Cristo que nos livre, principalmente também dos pecados veniais. Depois, então, ele vai se encontrar com as mulheres piedosas que vão estar chorando no caminho. E Jesus fala: não choreis por mim, chorai por vós mesmo e por vossos filhos. E de fato, veja, a paixão de Cristo, nós temos que entender que nós devemos, sim, chorar. Mas ter em conta que nós choramos. Ao contemplar tudo isso, nós choramos pela morte de Cristo, por tudo aquilo que aconteceu de ruim. E lembrar que aquilo só aconteceu por causa de nossos pecados. De fato, nós devemos, como Cristo falou, chorar por nós, porque somos nós que estamos em risco de nos perdermos eternamente, se não tomarmos cuidado. Devemos chorar por nós, devemos correr enquanto há tempo, para nos arrepender dos nossos pecados. Mas devemos também lembrar que a paixão de Cristo só aconteceu por causa de nossos pecados. Então Santo Afonso diz: ora, meu Jesus, de fato, devo chorar pelos meus pecados, mas se os meus pecados foram a causa de todos os vossos sofrimentos, é meu dever que eu chore de contrição pela minha culpa, que fez esta barbaridade contigo. Jesus vai cair pela terceira vez. E aqui, irmãos, Jesus já caiu por aqueles que caem em pecado mortal, já caiu por aqueles que caem em pecados veniais. Por fim, o Cristo cai pela última vez. Cai por todos aqueles que não estão nem aí com a paixão. Cai por aqueles que tornam inúteis tudo isso. Não aproveitam da paixão. Porque, de fato, Cristo morreu por nós. Mas Ele não obriga ninguém a acolher essa salvação. Cristo morreu por nós. Tudo bem. Mas se nós continuamos a viver em busca do mundo, em busca do pecado, ofendendo, nós estamos tornando inúteis para nós toda essa paixão. Porque o Cristo não pode nos obrigar a acolher essa salvação. Não pode. Então, nós estamos escolhendo pelo caminho errado. Então, Jesus cai pela terceira vez.
ensopando o chão de sangue. Seus joelhos já caíram durante 3 vezes. Mas o Cristo ainda não desiste, continua. Por amor a nós, ele continua. Ele vai ser então despojado de suas vestes, despojado, na frente de todos, espiando as nossas vaidades e modéstias no vestir. Então, o pecado da vaidade, quando nós esquecemos de Deus e queremos, nós nos importamos mais com o nosso exterior do que com o interior. Aqui, no futuro, nós teremos uma aula só sobre os vícios e os pecados capitais. Então, falaremos mais a fundo da vaidade. Hoje não vou poder me estender muito. Mas fica a título de curiosidade para pesquisarem depois sobre a vaidade, os pecados capitais. E as imodéstias. Ele então vai remir as nossas imodéstias no vestir, quando nos vestimos de forma errada, quando não damos o devido cuidado ao nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que deve ser guardado, não pode ser escarnecido, não pode ser como uma carne no açougue onde todos vêm. Não, deve ser guardado, deve ser cuidado, porque o Espírito habita em nós. Deus habita em nossos corações. Pela graça do batismo e pelo estado de graça, se nós assim estamos, Deus habita em nós. Também o fel, o vinagre que dão para Jesus, né? O fel, né? Que dão para Jesus comer. E também o vinagre para remir as nossas gulas. Muitas vezes nós fazemos do estômago o nosso Deus. Nós queremos sempre estar comendo. Comer simplesmente por comer. Comer simplesmente por prazer. Comer por comer. Comemos... Comemos... Eu já falei isso na última aula, né? Comemos quando acorda, a gente come quando acorda, a gente come quando almoça, aí no lanche da tarde, aí depois a janta, aí depois, vou comer mais um pouquinho depois, vou comer um pouquinho depois. E aí a vida de oração também, a gente acaba esquecendo da vida de oração e acaba dando mais atenção à comida do que a Deus. E isso é um problema. A gula também, pecado capital. Por fim, Jesus Cristo vai ser agora pregado na cruz. E sendo pregado na cruz, ele vai remir todos os nossos pecados que cometemos pelos sentimentos do nosso corpo. Pense, vejam, o prego, para vocês terem uma ideia, a ponta do prego era mais ou menos assim, desse tamanho, do meu dedinho. Pega o seu dedinho, faz assim. Era a ponta do prego. E o final do prego era o tamanho de um dedão, para que ficasse firme, né? Então, pensem. Colocava aqui. O prego tinha que passar pela mão, passar pela madeira, de tal modo que se fixasse. E aí, Jesus Cristo foi pregado nas mãos e nos pés. E aí então... Assim que ele é pregado, já é estendido na cruz. Isso é meio-dia, quando ele é pregado na cruz, meio-dia. Ele faz o sermão das 7 palavras. Então ele fala, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então veja, o Cristo que, mesmo sofrendo tudo aquilo, ainda nos perdoa. Ainda nos perdoa porque nos ama. E ele vai dizer, em verdade te digo, ao ladrão que vai estar do lado dele, que vai se arrepender de tudo aquilo que fez, então ele vai dizer, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Este é São Dimas. São Dimas foi o primeiro santo canonizado antes de morrer, onde ele obteve a canonização diretamente do Cristo. Ele vai então, Jesus vai nos entregar Nossa Senhora. Aos pés da cruz ele vai dizer, mulher, eis aí o teu filho, e a São João, filho, eis aí a tua mãe. E aqui, caríssimos, está um dos motivos, dentre tantos, para termos um amor e uma devoção à Santíssima Virgem enorme, incomparáveis. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula,
porque já estou dando tempo. Tempo é breve. Então, clica aqui para a próxima aula.